Era 15 de março de 1978. Essa data ficou gravada na minha alma como ferro em brasa, minha filha. Eu tinha 32 anos, 5 filhos pequenos, o mais velho com apenas 12 anos, o caçula com 2 aninhos, e um marido que trabalhava na usina e só voltava no final de semana. Aquela noite, eu estava sozinha com as crianças na nossa casinha de taipa, lá no interior de Alagoas, quando 4 demônios resolveram que nossa paz ia acabar. Mas deixa eu te contar direito, porque essa história não é só sobre uma panela. É sobre o que uma mãe é capaz de fazer quando vê seus filhos em perigo. É sobre descobrir uma força que você nem sabia que existia, sabe como é? Às vezes, eu ainda acordo de madrugada pensando naquela noite, e minha mão, automaticamente, vai procurar a panela que sempre deixo do lado da cama. Sim, até hoje, 45 anos depois, eu durmo com uma panela ao lado. Meus netos acham graça, mas eles não sabem o que eu sei. Naquela época, minha filha, as coisas eram diferentes. Não tinha celular, não tinha vizinho perto, não tinha nada. Nossa casa ficava no meio do mato, uns 3 quilômetros da cidade. O Zé, meu marido, saía segunda-feira de manhã e só voltava sábado à noite. Eu ficava sozinha com as crianças, cuidando da roça pequena, das galinhas, fazendo de tudo um pouco. Era uma vida dura, mas era nossa vida, entende? Aquela noite começou como qualquer outra. Dei banho nas crianças, fiz a janta, um feijão com farinha e uns ovos que as galinhas tinham botado. Depois, botei todo mundo para dormir. O João, que era o mais velho, sempre dormia no quartinho dos fundos. As meninas, a Conceição e a Fátima, dormiam comigo no quarto da frente. E os 2 pequenos, o Antônio e a Rosinha, dormiam na rede da sala. Eu tinha acabado de lavar os pratos e estava secando aquela panela. Uma panela velha, de alumínio, toda amassada, que tinha ganhado da minha mãe quando casei. Era a panela que eu mais gostava, sabe por quê? Porque tinha feito milhares de comidas nela, alimentado meus filhos, dado sopa para os doentes. Essa panela conhecia minha família melhor que qualquer pessoa. Eu estava ali, secando ela com um pano, quando escutei um barulho estranho lá fora. Primeiro pensei que fosse o vento, mas aí escutei de novo. Era um barulho de passos, de galhos quebrando. Meu coração disparou. Eu conhecia todos os barulhos da minha casa, do meu quintal, do mato ao redor. Esse barulho era diferente. Era barulho de gente, e gente que não queria ser escutada. Apaguei o candeeiro rapidinho e fiquei escutando. Eram vozes baixas, sussurrando. Consegui ouvir. É aqui mesmo. A mulher tá sozinha. Os homens só vêm no fim de semana. Minha filha, quando escutei isso, senti meu sangue gelar. Eles sabiam que eu estava sozinha. Tinham planejado aquilo. Segurei a panela com mais força, sem nem perceber. Meu primeiro instinto foi correr para o quarto, pegar as crianças e fugir. Mas fugir para onde? A casa mais próxima era longe demais, e eles iam nos pegar no meio do mato. Além disso, como eu ia acordar 5 crianças, fazer elas se vestirem e saírem sem fazer barulho? Impossível. Aí que eu tive uma ideia. Não sei de onde veio, se foi Deus que me deu, se foi desespero de mãe, mas eu tive uma ideia. Eu conhecia aqueles homens, não de vista, mas de ouvir falar. Eram um bando que andava assaltando as casas da região. Sempre 4 homens, sempre nas casas onde só tinha mulher e criança. Covardes, né? Nunca tinham coragem de enfrentar homem adulto. Eu sabia que eles vinham atrás de dinheiro, comida e... Bem, você sabe o que mais eles queriam. Já tinham feito maldades com outras mulheres da região. Mas comigo ia ser diferente. Eu não ia deixar eles tocarem nem no cabelo dos meus filhos.
Escutei eles conversando lá fora, planejando. Vamos entrar pela porta da frente, disse um. Se ela gritar, cala a boca dela, disse outro. As crianças não vão dar trabalho, disse um terceiro. Quando escutei essa última frase, algo dentro de mim virou uma fera. Não, minha filha, não iam tocar nas minhas crianças. Aí veio meu plano, louco. Talvez, mas era o único que eu tinha. Peguei a panela e fui até o fogão a lenha. Botei ela no fogo e esperei esquentar. Enquanto isso, peguei o pouco de óleo que tinha e despejei dentro da panela. Quando o óleo começou a fazer aquele barulho, chiando e fumegando, eu soube que estava na temperatura certa. Depois fui até a porta da frente e fiquei esperando. Minha mão tremia, mas não era de medo, era de raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Como eles se atreviam a vir na minha casa ameaçar meus filhos? Como se atreviam a pensar que eu ia ficar parada, esperando eles fazerem o que quisessem com minha família? Escutei os passos se aproximando da porta. Era madeira velha, não tinha tranca boa. Eles nem precisaram arrombar direito. Só empurraram com força e a porta abriu. O primeiro homem entrou. Era um sujeito alto, magro, com uma espingarda na mão. Atrás dele vinham os outros 3. "Boa noite, dona", disse o primeiro com um sorriso nojento. "Viemos fazer uma visitinha." "Onde estão as crianças?" perguntou o outro. "Vamos ser bem rápidos", disse o terceiro. "Você colabora com a gente e ninguém se machuca." Eu não respondi nada. Só fiquei ali, segurando minha panela quente, esperando o momento certo. Eles começaram a entrar, relaxados, achando que eu ia me entregar fácil. Que engano, né? O primeiro homem foi se aproximando de mim. "Vamos, mulher, não vamos fazer isso na marra", disse ele, esticando a mão para me tocar. Foi aí que eu agi. Joguei todo o óleo fervendo na cara dele. Minha filha, você não imagina o grito que aquele homem deu. Foi um berro de dor que ecoou pela casa toda. Ele caiu no chão, se contorcendo, gritando que estava cego, que a cara dele estava pegando fogo. Os outros 3 ficaram em choque por alguns segundos. Tempo suficiente para eu partir para cima do segundo com a panela. Bati com tanta força na cabeça dele que a panela amassou mais ainda. O homem desabou que nem saco de cimento. "Essa desgraçada queimou o Zezinho", gritou o terceiro apontando a arma para mim. Mas eu já estava correndo pela casa. Conhecia cada canto, cada móvel, cada buraco do chão. Eles não. Corri para o quintal e comecei a gritar: "Socorro! Bandidos! Ajuda!" Sei que não tinha ninguém perto para escutar, mas queria que eles pensassem que tinha. Queria que ficassem nervosos, com medo de alguém chegar, e funcionou. Escutei um deles falando: "Vamos embora, ela vai acordar todo mundo." "Não, vamos pegar ela?" gritou outro. "O Zezinho tá queimado, o Tonho tá desmaiado, vamos sair daqui." Mas eu não podia deixar eles irem embora assim. E se voltassem outra noite? E se fossem na casa de outra mulher? Não, minha filha, eu tinha que acabar com aquilo ali mesmo. Corri para a cozinha e peguei a lenha que estava no fogão. Madeira em brasa, vermelha de quente. Quando o terceiro bandido apareceu na porta da cozinha, acertei o peito dele com a lenha. A camisa pegou fogo na hora. Ele saiu correndo e gritando para o quintal, tentando apagar o fogo. Sobrou um, o último. Ele estava no quarto onde meus filhos dormiam. Quando cheguei lá, vi ele parado, olhando as crianças que dormiam profundamente. Graças a Deus não tinham acordado com a confusão. "Sua louca", ele disse quando me viu. "Você queimou meus companheiros. E vou queimar você também se não sair da minha casa", respondi segurando outra lenha em brasa. Ele estava sem arma.
Tinha largado na sala quando viu os companheiros em pânico. Era só um homem assustado, sem saber o que fazer. Vai embora, falei, baixinho para não acordar as crianças. Vai embora e leva seus companheiros. E se algum dia vocês voltarem aqui, ou se eu souber que foram na casa de outra mulher, eu vou atrás de vocês. E na próxima vez, eu não vou só queimar, entendeu? Ele me olhou com medo de mim. Uma mulher de 32 anos com uma lenha na mão tinha botado medo num bandido armado. Acho que ele viu nos meus olhos que eu não estava brincando. Tá bom, ele disse recuando. Nós vamos embora. Saí do quarto na frente dele, sempre com a lenha apontada. Na sala, o segundo bandido estava começando a acordar, gemendo e segurando a cabeça. O primeiro ainda estava no chão, chorando de dor, com a cara toda vermelha e inchada. O terceiro tinha conseguido apagar o fogo da camisa e estava no quintal xingando baixinho. Peguem seus companheiros e saiam da minha propriedade, falei, firme. E se eu ver vocês por aqui de novo, não vai sobrar nem para contar história. Eles pegaram o que sobrou do primeiro bandido, ajudaram o segundo a levantar e saíram correndo. Saíram correndo, minha filha. 4 homens armados, correndo de uma mulher com uma panela e uma lenha. Só depois que eles sumiram no mato é que eu desabei. Sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei de alívio, de susto, de raiva, mas também chorei de orgulho. Tinha protegido meus filhos, tinha mostrado que mãe não é brincadeira. As crianças acordaram no outro dia achando que eu tinha queimado a janta. Mãe, que cheiro de queimado é esse? Perguntou o João. Nada não, meu filho, respondi. Só a comida que grudou na panela. Nunca contei para eles o que aconteceu naquela noite. Para quê? Eram muito pequenos para entender. Mas para mim aquela noite mudou tudo. Descobri que sou mais forte do que pensava. Descobri que não existe força maior que o amor de uma mãe pelos filhos. Você sabe o que aconteceu com aqueles bandidos? Nunca mais apareceram na região. Soube por outros que o primeiro ficou com a cara marcada para sempre. Virou mendigo, porque ninguém queria dar trabalho para ele. O segundo ficou com sequelas na cabeça meio bobinho. Os outros 2 sumiram, foram embora para outras terras. E sabe o que mais? Depois daquela noite, minha fama correu a região toda. As mulheres vinham me procurar, querendo saber como eu tinha feito. Dona Maria, elas diziam, ensina pra gente como se defender. Eu sempre falava a mesma coisa. Não foi a panela que salvou minha família, foi o amor que eu sinto por eles. Qualquer mãe faria a mesma coisa. Mas será que faria mesmo? Às vezes eu fico pensando, será que todas as mães têm essa coragem na hora do perigo? Ou será que foi algo especial que aconteceu comigo? Não sei, minha filha. Só sei que quando vi aqueles homens na minha casa ameaçando meus filhos, algo dentro de mim virou bicho. Depois daquela noite, meu marido quis que a gente se mudasse para a cidade. Maria, ele disse, não posso mais te deixar sozinha com as crianças. E se eles voltarem? Não vão voltar, respondi. E se voltarem, eu tô aqui. Ele ficou me olhando sem entender. Você mudou, Maria. Tem algo diferente em você. E tinha mesmo. Eu tinha descoberto que sou uma guerreira, que não preciso de homem para me proteger, que posso cuidar da minha família sozinha se for preciso. Ficamos mais uns 2 anos naquela casa. Depois nos mudamos para a cidade, mas não por causa dos bandidos. Foi porque as crianças precisavam estudar, ter um futuro melhor. Mas sempre que alguém me perguntava por que eu não tinha medo de morar no meio do mato, eu respondia, medo? Eu? Depois do que já passei? Hoje, com 77 anos, ainda sou conhecida na região como a mulher que derrotou 4 bandidos com uma panela. Meus filhos, que agora são adultos,
Às vezes contam a história para os netos. Sempre exageram um pouco. Dizem que eram 10 bandidos que eu joguei óleo fervendo em todos. Eu deixo eles contarem do jeito deles. Cada um tem sua versão da verdade, né? Mas a verdade mesmo é que naquela noite eu descobri algo que toda mulher deveria saber. Somos mais fortes do que pensamos, principalmente quando se trata de proteger quem amamos. Não precisa ser corajosa, não precisa ser forte, não precisa ser nada disso, só precisa ser mãe. Aquela panela velha toda amassada ficou comigo até poucos anos atrás. Só joguei fora quando fez um buraco no fundo e não prestava mais para nada. Mas antes de jogar, passei a mão nela uma última vez e disse: "Obrigada, veia. Você me ajudou quando eu mais precisei. Hoje, uso panelas novas, bonitas, que minha filha me deu, mas nenhuma delas tem a história que aquela velha tinha. Nenhuma delas salvou uma família. Nenhuma delas virou arma nas mãos de uma mãe desesperada. E você, minha filha, o que faria se estivesse no meu lugar? Conseguiria encontrar essa força? Conseguiria transformar uma panela velha numa arma de proteção? Espero que nunca precise descobrir. Mas se um dia precisar, lembre-se da minha história. Lembre-se que dentro de toda mulher existe uma guerreira, esperando a hora certa para aparecer. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter feito aquilo, se não devia ter chamado a polícia, se não devia ter tentado fugir. Minha filha, quando você tem segundos para salvar sua família, não tem tempo para ficar pensando no que é certo ou errado. Você age com o coração, com o instinto, com o amor. E foi assim que uma panela velha e uma mãe desesperada viraram lenda na minha região. Não porque eu era especial, não porque eu era corajosa, mas porque, quando mexeram com minha família, mexeram com a pessoa errada. Até hoje, quando vejo uma mãe com dificuldade, quando vejo uma mulher sendo desrespeitada, eu me lembro daquela noite. Me lembro que todas nós temos essa força dentro de nós. Só precisa de uma situação extrema para ela aparecer. E se você for mãe, você vai entender o que eu estou falando. Se ainda não for, um dia vai entender. Porque o amor de mãe é a força mais poderosa que existe neste mundo. Mais poderosa que qualquer arma. Mais poderosa que qualquer bandido. Mais poderosa que qualquer medo. Foi isso que aprendi naquela noite de março de 1978. Foi isso que uma panela velha me ensinou. Que às vezes as armas mais poderosas são as mais simples. E que às vezes os heróis são pessoas comuns, fazendo coisas extraordinárias por amor. 7. Versão reduzida, 300 palavras. Era 15 de março de 1978. Eu tinha 32 anos, 5 filhos pequenos e estava sozinha em casa quando 4 bandidos armados resolveram nos visitar. Meu marido trabalhava na usina e só voltava no fim de semana. Nossa casa ficava isolada no meio do mato. Escutei vozes lá fora. A mulher tá sozinha. Os homens só vêm no fim de semana. Meu sangue gelou. Eles tinham planejado aquilo. Peguei minha panela velha de alumínio, botei no fogo com óleo até ficar fervendo. Quando eles arrombaram a porta, o primeiro se aproximou com um sorriso nojento. "Vamos ser bem rápidos", disse. Foi aí que joguei todo o óleo fervendo na cara dele. O grito ecoou pela casa toda. Ele caiu no chão, gritando que estava cego. Parti para cima do segundo com a panela, batendo na cabeça dele com tanta força que a panela amassou. O homem desabou. Corri para o quintal gritando: "Socorro! Bandidos!" Queria que ficassem nervosos. Peguei lenha em brasa do fogão. Quando o terceiro apareceu, acertei o peito dele. A camisa pegou fogo. Ele saiu correndo. O último estava no quarto das crianças. "Sua louca", ele disse. "Vá embora", respondi segurando outra lenha em brasa.
E se voltarem, eu vou atrás de vocês." Eles saíram correndo. 4 homens armados, correndo de uma mulher com uma panela. Nunca mais apareceram na região. Naquela noite descobri que não existe força maior que o amor de uma mãe. Qualquer objeto pode virar arma quando você precisa proteger seus filhos. Até hoje durmo com uma panela do lado da cama. Meus netos acham graça, mas eles não sabem o que eu sei. Dentro de toda mulher existe uma guerreira, esperando a hora certa para aparecer.